dia, mas bom dia mesmo, que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 20 de outubro. É hora de opção para a vida, não mude de canal. Deus tem uma bênção para a sua vida, para o seu coração. Continue conosco, dentro de instantes estaremos trazendo mais uma meditação da Palavra de Deus para a nossa edificação. Assim como nós precisamos de alimentar o nosso corpo físico, com as refeições pela manhã, talvez você esteja saboreando um gostoso café agora, ou se você está conosco ao meio-dia, almoçando ou jantando, eu não sei. É hora de você alimentar o seu coração com a palavra de Deus. Portanto, continue conosco. Ouviremos ainda neste programa uma belíssima música interpretada pelo cantor Sérgio Lopes. Aliás, você não sabia? Sérgio Lopes é campinense, filho natural aqui da nossa cidade. Sem mais delongas, quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. O mundo me deu flores quando lá chegou. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor? Não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar uma tão marcante prova de amor? Cumpriu-se o que Jesus falou: não ficará
pedra sobre pedra que não seja removida. Eu vi isso, eu senti isso, eu apalpei, eu me senti emocionado em fazer também escavações para que se cumprisse essa palavra. Em nossos dias ainda está se cumprindo isso. Não ficará pedra sobre pedra. A arqueologia querendo descobrir determinados fatos e acontecimentos que houve ali. E aí nós encontramos cerâmica, encontramos também um piso bizantino. Inclusive eu pedi ao coordenador, eu disse: eu queria tanto levar uma lembrancinha disso aqui, eu posso levar? Ele disse: pode. Muitas pedrinhas dessas aqui, irmãos, eram piso do 5º século, como nós temos esse piso aqui de mármore. Uma sala grande. Mas vejam, tanto pedras grandes quanto pedras miúdas, minúsculas, todas foram removidas. Pedaços de cerâmica, como eu disse, ossos e carvão em pó, em cinza, porque Jerusalém foi incendiada. Ou seja, todas essas coisas que eu estou citando para vocês, ainda hoje está se cumprindo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás. É verdade que naqueles dias, naquela época, foi sobre um aspecto lá que Roma incendiou Jerusalém e tudo, mas em nossos dias ainda está se cumprindo por causa das pesquisas que eles estão fazendo. Bom, onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar, meus irmãos, o que eu falei a princípio, que Jesus havia dito: não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida, porque ele estava falando de um templo físico, uma estrutura física, um edifício que estava sendo ovacionado, que estava sendo colocado como algo de suma importância para o povo de Israel. E Jesus disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja removida, isso aí vai ser destruído tudinho, e eu vou destruir isso aí em 3 dias, e em 3 dias eu vou reconstruir. Ele estava falando do templo, por isso Jesus foi ridicularizado. Mas nós vamos encontrar que Jesus, quando falou isso, eles não entenderam, eles não tiveram discernimento que Jesus estava falando do templo, morada, que somos nós. E foi por isso que ele foi acusado como se estivesse blasfemando. Fizeram essa acusação ao Sinédrio para condená-lo por haver blasfemado. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 61, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2. E eles não tiveram o entendimento que ele estava falando que ia destruir em 3 dias, ou seja, iria morrer e ao 3º dia ressuscitar, e ao ressuscitar ele estaria habitando, tabernaculando no nosso coração, em nosso interior, em nossas vidas. Até então eles não tinham entendido isso. Então esse templo em Jerusalém foi destruído até hoje, está destruído até hoje, digo. E por que ele não foi reconstruído ainda? Essa é a questão. Fala-se que o templo vai ser reconstruído nesses próximos dias, nesses próximos anos. Ninguém sabe. Eu tenho uma resposta para dar sobre isso. Por quê? Deus não permitiu. Porque na hora que o templo fosse reconstruído, eles iriam voltar a sacrificar animais, cordeiros, e não há mais necessidade, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi crucificado, já foi imolado, já foi oferecido. Então, por uma providência divina, até agora o templo não foi reconstruído. Para que eles não fizessem, porque na hora que o templo fosse reconstruído, vier a ser reconstruído, eles vão voltar a oferecer sacrifício de animais e não há necessidade mais. De acordo com Hebreus capítulo 9, diz que o sacrifício de Cristo não se repete, não é preciso mais, não temos mais que oferecer nada, absolutamente nada, porque o Cordeiro de Deus foi imolado. Então, meus irmãos, esse templo que Jesus falou, somos nós, como dissemos. E diga-se de passagem, que hoje, todos nós somos morada de Deus. Quem pode dizer amém? Nós somos esse templo. Se o povo, como nômades, caminhava no deserto, e Deus estava presente com eles através de uma nuvem, a nuvem, segundo encontramos lá em Números, a nuvem representava Jesus, a nuvem era Cristo.
E não há necessidade de se ter mais que levantar ou construir um templo, porque esse templo somos nós, ele passou a habitar em nosso coração. Hoje ele está morando em nossas vidas. Então não há necessidade. E Jesus por isso foi ridicularizado. O templo vai ser reconstruído. Quando, pastor? Quando Jesus vier reinar sobre o mundo no milênio, o templo vai ser reconstruído. Quando eles reconhecerem que aquele Messias que eles rejeitaram até então era o Yeshua HaMashiach, o Messias enviado à casa de Israel. Vai se lhes abrir os olhos, vão cair dos seus olhos como que escamas, eles vão enxergar, eles vão realmente reconhecer que aquele era o Cordeiro de Deus que foi imolado de uma vez para sempre. Então o templo vai ser reconstruído quando Jesus vier para reinar em Jerusalém sobre todas as nações do mundo. É isso que vai acontecer. E estamos vendo hoje Paulo escrevendo inclusive na sua carta 1 Coríntios capítulo 5. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou que você conferisse comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 3, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso que neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Nós gememos. Como assim, pastor? Diante de tantas coisas erradas que a gente vê, tanta injustiça social, tantas coisas que a gente, meu Deus, como isso pode estar acontecendo? E a gente sente que não tem quem resolva, quem dê solução. Jesus, quando voltar, vai trazer solução para todas as coisas. Quando ele vier reinar, quando ele vier estabelecer o seu reino milenar, tudo será realmente reorganizado, porque o Senhor terá autoridade, terá o seu cetro na mão para julgar com justiça e com equidade. Nós encontramos também ainda o apóstolo São Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, ele nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, que hoje nós somos morada de Deus, somos esse templo do Espírito Santo. Ele diz isso aqui no capítulo 6, porque o Senhor nos constituiu esse templo. Abra sua Bíblia aí. Ele diz no capítulo 6, verso 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou não sabeis, verso 9, ou não sabeis que o vosso, verso 2, desculpe, capítulo 6, verso 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas imundas? E ele diz mais abaixo, que nós nos tornamos templo ou morada de Deus. Por que eu estou lendo isso? É porque, meus irmãos, aqueles que um dia o Senhor constituiu morada, templo, santuário no nosso coração, Ele o fez porque nós fomos transformados. Ele o fez porque nós fomos regenerados. Como ele diz aqui, Paulo escrevendo, nem ladrões, nem assassinos, nem roubadores, nem afeminados, nem idólatras herdarão o reino dos céus. E ele diz aqui, antes alguns de vós, erais alguns de vós antes, usando o pretérito, você era, mas não é mais. Jesus transformou a sua vida, Jesus restaurou a nossa vida, hoje nós nos tornamos novas criaturas. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, meus irmãos, essa pedra sobre pedra
que seria removida, se cumpriu nos dias do imperador romano Tito, se cumpriu quando Herodes reconstruiu o templo, 20 anos antes de Cristo, e também em nossos dias está se cumprindo, e eu participei disso. Eu me sinto emocionado porque nós estivemos ali removendo essas pedras sobre pedra. Eu quero apenas concluir aqui com uma aplicação muito importante. Pedro diz isso que eu vou falar. Paulo também, ele faz uma afirmação categórica sobre isso. Jesus também falou isso quando perguntou aos apóstolos: o que é que dizem os homens ser o filho do homem? Então eles mesmos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E aí Jesus disse: e vocês, que pensam a meu respeito? O que eu represento para vocês? Quem eu sou para vocês? Jesus queria que eles fizessem uma declaração de fé, do que eles pensavam, do que eles sentiam, o que representava Jesus para eles. E vocês, que pensam a meu respeito? Pedro então, que era muito ousado, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, não essas pedras que foram removidas, estava falando da declaração de Pedro sobre esta pedra, ou seja, sobre estas tuas palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esse teu depoimento, sobre esse teu testemunho, sobre essa tua declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é perseguida, a igreja muitas vezes passa por momentos de ter mártires por causa do nome de Jesus, mas as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a sua igreja, jamais ela fechar-se-á, porque o fundamento desta igreja não são pedras, conforme Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Pedro diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a principal pedra de esquina. Jesus é a pedra angular, é a pedra de esquina. Inclusive, se você for a Jerusalém, você vai ver que nas muralhas existe lá uma quina que é chamada pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? Ela amarra as duas paredes que vêm como se fosse formando uma quina. Então tem essa pedra lá de esquina. E Jesus, quando Pedro afirma que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de esquina, estava se referindo a Jesus. Ele é essa pedra, conforme lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 a 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes rejeitaram-no, mas a todos quantos o aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus até hoje continuam rejeitando a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus. Mas um dia, quando seus olhos forem abertos, eles crerão realmente que aquele Messias que eles rejeitaram durante todos esses anos, todos esses séculos, foi a pedra rejeitada, a pedra de esquina, a pedra angular. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora. Muitas pessoas encontram dificuldade de crer em Jesus, de reconhecê-lo, de confessá-lo como aquele que realmente veio para trazer paz, como aquele que veio para estabelecer o reino de Deus, com aquele que veio estabelecer também em nossa vida, interiormente, em nossos corações, esta morada. Que você não resista, que você não hesite, que você não deixe esta oportunidade que você está tendo de passar despercebido, porque há de chegar um dia em que você não mais terá essa oportunidade, não mais terá. Israel teve a oportunidade, até hoje está tendo ainda, de confessar, de reconhecer, através de todas essas palavras que eu estou citando aqui para você. Eles não entenderam,
Eles não tiveram discernimento. Eles não compreenderam que Jesus não estava falando de destruir o templo, que ele nem destruiu, disse apenas que 3 dias ele iria construir, destruir e reconstruí-lo, mas referindo-se ao templo. Quem destruiu o templo nos dias passaram-se o ano 70 depois de Cristo foi Tito, o imperador romano. Não foi Jesus que destruiu, ele estava apenas profetizando. Então, antes que você seja destruído pela morte, que pode estragar qualquer um de nós a qualquer instante, a qualquer momento, constitua Jesus como a pedra angular, como a pedra de esquina, como fundamento. Conforme ele disse a Pedro: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que você acabou de fazer essa declaração, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus quer que você realmente tenha essa experiência. Ele quer que você sinta, Ele quer que você trate isso com muita seriedade, porque esta oportunidade que está sendo facultada a todos nós hoje, ela pode acabar amanhã, ela pode acabar essa semana, ela pode acabar no fim deste mês. Estamos já praticamente terminando o mês. Ela pode acabar antes do fim do ano. Como assim, pastor? Se eu e você, ou no momento em que eu e você partir para a eternidade. É por isso que nós temos que aproveitar esse momento em que nós estamos vendo aqui. Jesus havia falado: não ficará pedra sobre pedra que não seja removida. Eu quero terminar dizendo para vocês que quando eu estava lá, aqueles dias, fazendo esse trabalho de escavações, eu agradeci a Deus. Teve momentos que eu estava fazendo escavações e quase que as lágrimas caindo, assim no rosto, porque eu disse: Senhor, obrigado por esse privilégio. Se eu não tivesse te conhecido, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse te conhecido, eu talvez estivesse enganado, achando que era o templo, o lugar onde a gente subia para fazer aqueles momentos de culto. Mas hoje eu estou cultuando no meu próprio ser, com o meu próprio coração, com a minha própria vida. Minha vida está no teu altar. Obrigado, Senhor, porque antes eu não entendia, eu não tinha discernimento, eu não compreendia isso, mas agora eu estou entendendo tudo. E eu agradeci a Deus. Faça isso, diga: Senhor, muito obrigado, porque antigamente eu acreditava que eram as paredes, que era o prédio, que era o lugar onde a gente ia lá subir para adorar. Mas eu quero dizer para você que o lugar de adoração pode ser na sua casa, pode ser você viajando no seu automóvel, num ônibus, no trem, no metrô, no avião, onde você estiver. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque são os tais que o Pai procura para ser seus verdadeiros e autênticos adoradores. Deus é espírito, Jesus falou. Então não é preciso você estar. Inclusive eu quero até corrigir aqui um erro que a gente parece que traz como ranço, como tradição. Quem foi católico sabe do que eu estou falando. As pessoas, como católicas religiosas que são, muitas vezes elas, quando estão lá no templo, elas ficam de frente para cá, se ajoelham de frente para cá. Se ajoelhar de costas, está dando as costas para Deus. Já ouviram isso? E algumas pessoas se convertem ao Evangelho e continuam com essa mesma crendice. Eu posso estar orando para cá, para ali, para acolá, de lado, para cima, para baixo. Eu estou na presença de Deus. Ele está presente na minha vida. Ele prometeu: onde houver 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, eu estou presente no meio deles. Vamos tirar essa ideia de que a gente só vai falar com Deus, ou Ele só vai nos ouvir se nós estivermos voltados para o templo, para o altar. Portanto, meus irmãos, que nessa noite, nesse momento, você agradeça: Senhor, obrigado, porque o templo lá de Jerusalém foi destruído, mas esse templo que tu constituíste na minha vida, no meu coração, esse altar está de pé, está em pé, para te adorar, para te prestar culto, para te servir. E Senhor, eu espero que nunca eu saia da tua presença. Nunca eu saia da tua presença. Eu quero terminar lendo só mais um texto aqui da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e o versículo 19, e depois nós vamos orar.
1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 e 19 apenas. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. E o verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, meus irmãos, vamos sair daqui pensando: Senhor, se o templo lá de Jerusalém foi destruído e ele será reconstruído quando tu vieres para reinar, hoje tu já reinas no meu coração. Foi essa oração que Jesus fez no Pai Nosso: seja feita, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele já reina no nosso coração, ele já reina em nossas vidas. Ele está reinando, o reino de Deus está dentro em vós. Paulo escrevendo, fala isso, Lucas capítulo 21, versículo 7 ou 17, fala exatamente isso: o reino de Deus está dentro em vós. Eu preciso apenas de estar debaixo da direção e da dependência de Deus, diante de todas as decisões que eu venha tomar na minha vida. Amém? Você é uma pedrinha que está edificando esse templo que é morada de Deus. Foi isso que Jesus falou a Pedro: eu te digo que tu és uma pedrinha, Petros, tu és uma pedrinha, como essa pedrinha aqui, que forma este grande edifício, conforme citei para vocês, 1 Coríntios capítulo 5. Nós formamos esse templo, formamos essa morada de Deus, formamos esse santuário. Quero lembrar a todos a nossa 14ª excursão à Terra Santa. Se você deseja peregrinar nas ruas por onde Jesus andou, lugares por onde ele passou, estaremos realizando a nossa 14ª excursão à Terra Santa, dezembro de 2026. Será na primeira quinzena do mês de dezembro de 2026. Para maiores informações, após o programa, ligue para o fone que aparece abaixo do seu vídeo, 083-9149-3993. Já estamos, inclusive, recebendo telefonema de várias pessoas, não só aqui de Campina Grande, mas da Grande João Pessoa, de outras regiões do nosso estado, desejosos de visitar e peregrinar conosco em 2026. Portanto, não perca, não deixe esta oportunidade passar. A partir de janeiro nós estaremos falando aqui sobre o valor do pacote, incluindo a parte aérea, terrestre, os passeios, os lugares por onde vamos visitar, todos eles já estão incluídos neste pacote, mas só em janeiro nós vamos estar com o valor total e você poderá fazer o parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito, ou você pode também, facilitando assim, dividir para você poder viajar conosco. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Shalom, a paz do Senhor. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força para recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para
bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você. E